As leis são criadas para impedir que a sociedade entre em turbulência, mas muitas das leis atuais que previnem situações obviamente perigosas não existiam, como leis contra enviar crianças pelo correio, vender brinquedos radioativos ou até mesmo casamentos entre irmãos. Sim, casamentos entre irmãos. Então, vem comigo enquanto descobrimos as coisas mais malucas que costumavam ser 100% legais. Cargas humanas. Em média, o Serviço Postal dos Estados Unidos processa cerca de 25 milhões de pacotes todos os dias. Embora receber correspondências faça parte do nosso cotidiano, o serviço do Parcel Post nos Estados Unidos só começou em janeiro de 1913. O serviço permitia que os americanos enviassem e recebessem todos os tipos de mercadorias, mas não demorou muito para que algumas pessoas encontrassem uma brecha no sistema. Poucas semanas após o início do Parcel Post, Jess e Matilda Beagle enviaram uma carga muito importante, o seu bebê de 8 meses. Felizmente, a criança estava sendo enviada para sua avó, que morava a apenas alguns quilômetros de distância. Ainda assim, isso parece uma decisão bem descuidada. Será que o carteiro simplesmente deixou a criança na caixa de correio? Felizmente, ele realmente levou o bebê para sua avó. E melhor ainda, custou menos de $5. Não demorou muito para que a história chegasse às manchetes, o que só levou mais pais a enviarem seus filhos pelo correio. A história mais famosa é a de May Pierstorff, uma menina de 5 anos que foi enviada de trem da sua casa em Idaho para a casa dos seus avós, a quase 120 quilômetros de distância. E o mais assustador é que a menina viajou todo o caminho no compartimento de correio do trem. Felizmente, um ano depois, em 1914, logo após a viagem de May, o diretor-geral dos Correios, Albert Burleson, decretou oficialmente que todos os seres humanos estavam proibidos de serem enviados pelo correio. Demorou, hein? Creche perigosa. O correio para bebês não era o único costume legalmente permitido que afetava os pequenos naquela época. Seja pobreza, doença ou trabalho infantil, a Grã-Bretanha vitoriana não era o lugar mais agradável para crianças. Mas nada disso se compara à criação de bebês. A criação de bebês era quando os pais entregavam seus bebês ou crianças a um cuidador em troca de uma taxa, tipo uma creche. Só que em vez de pagar para cuidarem do seu filho por um dia, você pagava para cuidarem dele durante toda a infância. Para nós agora, isso pode parecer um pouco extremo, mas na Grã-Bretanha do século XIX, as mulheres incapazes de cuidar dos seus filhos devido a compromissos de trabalho ou falta de dinheiro, achavam que dar os seus filhos a uma criação de bebês garantiria que eles seriam bem cuidados. E considerando que esses lugares cobrariam mais de 30 libras, cerca de $3.800 hoje em dia, por criança, você gostaria de acreditar que essas crianças estavam sendo mimadas. Infelizmente, nem sempre foi assim, pois enfermeiras que buscavam aumentar sua renda acolhiam mais crianças do que podiam cuidar. Uma investigação secreta sobre criações de bebês em 1870 revelou que, tragicamente, muitas crianças enviadas para esses lugares não sobreviviam à infância, ou pior, tinham a infância interrompida, se é que você me entende. Claramente, algo precisava mudar. A Lei de Proteção à Vida Infantil de 1872 regulamentou a prática perigosa, exigindo registro de cuidadores. Então, 15 anos depois, a Lei de Proteção à Vida Infantil de 1897 foi além, autorizando as autoridades a procurar ativamente as criações de bebês e remover as crianças para um local seguro. Nossa, primeiro enviar crianças pelo correio era legal, depois essas criações de bebês. Cara, as pessoas tinham mesmo raiva das crianças antigamente. Mas ao contrário da criação brutal de bebês, sabe o que é perfeitamente legal hoje em dia? Clicar nos botões de curtir e inscrever-se aí embaixo. Dessa forma você sempre vai ficar atualizado com vídeos incríveis como esse. Combinado? Então vamos para o nosso próximo tópico. Brinquedo problemático. Os pais de hoje são bem obcecados com a segurança dos filhos. Não existe um brinquedo por aí sem um aviso de segurança. Mas em 1950, a A.C. Gilbert Toy Company levou isso aqui para as crianças. O Laboratório de Energia Atômica Gilbert U-238. Pode parecer intrigante à primeira vista, mas esse kit incluía 4 pequenos potes de urânio. Sim, urânio incrivelmente tóxico e notoriamente radioativo. Cientistas jovens em formação eram incentivados a medir a radioatividade das amostras e
observar a decadência radioativa. E olha, espero que eu não precise avisar que urânio não é um brinquedo. A inalação da substância radioativa pode causar câncer nos ossos, fígado ou pulmão, e a ingestão de apenas 0,05 ml pode ser fatal. Se já parece perigoso para cientistas, imagina para crianças. Como era de se prever, apenas um ano depois de chegar às prateleiras, o brinquedo foi recolhido. Só que não foi por questões de segurança. Não, o produto se mostrou impopular devido ao seu preço exorbitante de cerca de $50, que seriam $600 hoje em dia, quase o mesmo que um PlayStation 5. Os anos 50 foram uma época muito louca, mas você vai ficar feliz em saber que hoje em dia não há chance de crianças colocarem as mãos em brinquedos radioativos. Em 1966, a Lei de Proteção à Criança permitiu que o secretário de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos proibisse a venda de brinquedos que continham substâncias perigosas. Ainda bem, de repente comprar um PlayStation 5 me parece algo muito responsável. Medicina tóxica. Em 1925, a Bailey Radium Laboratories fabricou um produto medicinal, conhecido como Reditor. A bebida foi anunciada como uma cura para os mortos-vivos, tratando dores, sofrimentos e remediando a impotência. Que legal, será que funcionava? Eu ouvi falar que tem gente que tem esses problemas. Enfim, o que tinha nessa bebida milagrosa? Bom, era água destilada com rádio 226 e rádio 228. Sim, esse é outro metal radioativo incrivelmente perigoso. A crença na época era que o rádio, tomado em pequenas doses, infundia órgãos esgotados com energia. Era a bebida energética preferida dos ricos, com mais de 400 mil garrafas sendo vendidas por cerca de $20 cada. O rico golfista industrialista Ibn Byers foi um dos compradores. Por 2 anos ele bebeu de 2 a 3 garrafas de Reditor todos os dias, mas com o tempo ele começou a perder peso, sofreu dores de cabeça incapacitantes e perdeu os dentes. Só que de alguma forma as coisas pioraram ainda mais, e se prepara porque o que vem agora é horrível. Logo depois de passar por tudo isso, o maxilar inferior de Byers começou a se desintegrar. O rádio e o cálcio compartilham uma química semelhante, e isso faz com que o corpo confunda a substância radioativa com cálcio, incorporando aos ossos. Mas enquanto o cálcio fortalece as estruturas ósseas, o rádio as enfraquece, transformando os ossos em pó. Tragicamente, em 1932, após anos bebendo Reditor, Byers faleceu por intoxicação por rádio. Pois não se deve mexer com essa coisa e certamente não deve ser usada como remédio. 6 anos após a morte de Byers, a Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos de 1938 autorizou a administração de alimentos e medicamentos a supervisionar e regular a produção, venda e distribuição de alimentos, medicamentos e drogas. Isso impediu que medicamentos radioativos milagrosos, mal rotulados, aparecessem nas lojas de novo. Uma ótima notícia. Se essa lei tivesse entrado em vigor alguns anos antes, poderia ter salvo Byers e muitas outras pessoas. Dirigindo e digitando. Em todos os estados dos Estados Unidos, é ilegal enviar mensagens de texto enquanto dirige, com exceção de Montana. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário afirma que enviar mensagens de texto é a distração mais perigosa ao dirigir. Enviar ou ler uma mensagem de texto tira seus olhos da estrada por 5 segundos. A 88 km por hora é como dirigir o comprimento de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados. Sério, o que essa galera do estado de Montana tem na cabeça? Por mais perigoso que dirigir e enviar mensagens de texto pareça, foi só em 2007 que o primeiro estado criminalizou a prática. Considerando que as mensagens SMS foram inventadas em 1992, isso significa que os motoristas dos Estados Unidos ficaram livremente autorizados a enviar mensagens de texto como quisessem por 15 anos. Parece assustador, né? E se você tá de alguma forma convencido de que dirigir enquanto envia mensagens de texto ainda deve ser legal, um estudo de 2015 revelou que as proibições de mensagens de texto foram associadas a uma redução de 7% nas hospitalizações relacionadas a acidentes. Resta torcer para que não demore muito até que todos os estados acabem com essa legalidade ridícula. Né, Montana? Se dirigir, não beba. Se você achava que enviar mensagens de texto enquanto dirigir era irresponsável, que tal pegar o volante depois de tomar umas? Um estudo recente declarou que motoristas bêbados representam um risco 13 vezes maior do que motoristas sóbrios. Mas, por mais chocante que pareça, houve uma época em que as pessoas podiam dirigir sob influência de álcool sem enfrentar a ira da lei. Foi só em 1910 que Nova York se tornou o primeiro estado a promulgar uma lei contra dirigir embriagado, quase 20 anos depois que os veículos motorizados
usados foram vendidos pela primeira vez no país. Mas a insanidade não termina aí. As primeiras leis sobre dirigir embriagado eram extremamente básicas. Elas não definiam o que intoxicado significava. Então cabia a cada policial determinar se um motorista estava bêbado o suficiente para infringir a lei. Além disso, máquinas para medir a embriaguez de uma pessoa não foram usadas até a invenção do Drunkometer, que traduzindo seria tipo bebadômetro, em 1938, e depois, mais tarde, na década de 50, o bafômetro mais preciso e fácil de usar. Apesar desses avanços, foi só em 2004 que todos os 50 estados dos Estados Unidos introduziram um limite de concentração de álcool no sangue, que foi limitado a 0,08%. Para referência, isso é meio que 4 cervejas. Qualquer pessoa pega dirigindo sob influência, mesmo abaixo do limite de concentração de álcool no sangue de 0,08, pode esperar algum tipo de punição. Alguns estados punem infratores primários com até 2 anos de prisão e multas que excedem $6.000. Acho que isso é motivo suficiente para não beber quando for dirigir. Proibido fumar. Se você já entrou num avião, provavelmente viu aquela placa iluminada dizendo proibido fumar acima da sua cabeça. Nem é preciso dizer que fumar em voos é estritamente proibido hoje em dia. Só que nem sempre foi assim. Como você pode imaginar, embarcar em um voo de longa distância com o ar cheio de fumaça de cigarro não seria agradável se você não fosse fumante. E era ainda pior para os comissários de bordo, que frequentemente reclamavam de falta de ar. Em 1986, um relatório revelou que o fumo passivo era um risco à saúde de não fumantes em áreas cheias de fumaça de tabaco. Se isso não fosse motivo suficiente para uma proibição, os cigarros também causavam acidentes de avião. Como assim acidentes no plural? Temos, por exemplo, o voo Varig 820 de 1973, que caiu tirando a vida de 123 passageiros a bordo. O acidente foi desencadeado por um incêndio, provavelmente causado por um cigarro aceso jogado em uma lixeira do banheiro. Mas os passageiros em voos dos Estados Unidos ainda eram livres para fumar o quanto quisessem a caminho do seu destino. Foi somente em 1988 que a proibição de fumar foi introduzida pela primeira vez nos voos. Mesmo assim, isso só impedia que as pessoas acendessem um cigarro em voos nos Estados Unidos que durassem 2 horas ou menos. Um estudo realizado em 1989 revelou que mais de 80% dos 30 mil passageiros que responderam à pesquisa queriam ver uma extensão permanente da proibição. Então, em 1990, a proibição de fumar foi estendida a todos os voos dos Estados Unidos de 6 horas ou menos. Finalmente, em 2000, os Estados Unidos emitiram uma proibição de fumar em todos os voos. Com a proibição, também veio uma punição severa, já que a multa por fumar em um voo pode chegar a $4.000. É, cigarrinho que sai bem caro. Fumar pode até se tornar uma infração punível com prisão se a pessoa for descoberta adulterando o detector de fumaça ou não cumprindo as instruções do membro da tripulação. Mas qualquer pessoa observadora teria notado isso aqui. Sim, muitos banheiros de aviões contém cinzeiros. Parece estranho, considerando que não é permitido fumar, né? Mas os cinzeiros estão localizados nas portas de todos os banheiros do avião para fornecer um lugar seguro para descartar um cigarro aceso por qualquer infrator da lei. Ainda assim, com cinzeiro ou não, eu aconselho a não dar uma tragada em voo. Caso contrário, a sua vida pode rapidamente virar fumaça. Voos armados. Por mais chocante que fumar em um avião possa parecer hoje em dia, as companhias aéreas já permitiram algo bem mais perigoso em seus voos: armas. Bom, não sou um especialista em aviação, mas ficar preso em um avião a mais de 9.000 metros de altura enquanto alguns passageiros estão com posses de armas de fogo não parece uma ideia muito segura. Por mais alucinante que pareça, antigamente não havia leis em vigor para impedir que as pessoas embarcassem em aviões com armas. Previsivelmente, o caos se instalou. O primeiro sequestro aéreo dentro dos Estados Unidos ocorreu em maio de 1961, quando um homem carregando uma faca e uma arma exigiu que o voo fosse desviado para Cuba. Nos meses seguintes, mais 4 aviões foram sequestrados por passageiros armados. No final do ano, finalmente era ilegal portar uma arma escondida acessível a bordo de uma aeronave. Mas apesar da mudança na lei, os sequestros aéreos continuaram. De 1968 a 1972, mais de 130 aviões foram sequestrados somente nos Estados Unidos. Foi
Foi somente com a Lei de Segurança do Transporte Aéreo de 1974 que os aeroportos autorizaram e exigiram a triagem de passageiros para detectar se eles estavam portando armas. Como você sabe, com as longas filas de segurança nos aeroportos hoje, essa triagem ainda está em vigor. Nos Estados Unidos, se alguém conseguir embarcar em um avião sem uma arma autorizada, pode esperar passar até 10 anos na prisão, além de pagar uma multa de até $250 mil. Sim, essa é uma lei que você não vai querer quebrar. Vai um explosivo hoje? Não preciso te dizer que dinamite é perigoso, eu espero. Esse negócio tem nitroglicerina, um líquido explosivo que é envolto em um cartucho cilíndrico. Considerando que uma banana de dinamite pode explodir um toco de árvore do chão, é melhor você não estar perto dessa coisa a menos que saiba como ela funciona. E o que é ainda mais assustador é que a dinamite é conhecida por suar. Quando isso acontece, a nitroglicerina vaza e cristaliza, o que significa que até mesmo um toque suave pode detoná-la. Mas apesar dos perigos, as pessoas nos Estados Unidos conseguiam comprar dinamite em suas lojas de ferragens locais nos anos 50 e 60, e também não tinha limite de idade para comprar. Agora, não é preciso ser um gênio para perceber que o público em geral ter acesso fácil a explosivos não é a ideia mais inteligente, especialmente considerando que protestos violentos eram frequentes durante esse período. E como era de se pensar, a dinamite se tornou a ferramenta escolhida dos radicais, até que em 1970, a Lei de Controle do Crime Organizado implementou o controle federal sobre o transporte, importação, distribuição e armazenamento de explosivos como a dinamite. A lei exigia que fabricantes, importadores e revendedores de explosivos obtivessem uma licença federal. Isso significava que você não podia mais simplesmente entrar no mercado local e dizer: hoje eu vou levar ovos, pão e um pouquinho de dinamite. Só que dinamite não era o único produto perigoso que você costumava encontrar na sua loja local. Gelinho do mal. Já tá claro pra todo mundo que narcóticos são ruins. Se você tá usando, teve alguma falha aí na sua educação. Mas assim como a dinamite, algumas dessas substâncias já foram facilmente disponíveis para as pessoas comprarem em suas lojas locais. Por exemplo, a metanfetamina, o gelinho do mal, foi sintetizado pela primeira vez por um químico japonês em 1893. Em 1932, os americanos podiam comprar a substância para tratar, olha só, congestão nasal e asma. Só que com isso, vieram alguns efeitos colaterais eufóricos e energizantes, que se tornaram viciantes e incrivelmente prejudiciais para muita gente. O mais chocante é que só em 1970, quase 40 anos depois de se tornar popular nos Estados Unidos, é que o gelinho do mal foi finalmente reconhecido como uma substância realmente horrível e foi proibido. Primeiro dinamite e depois narcóticos. Cara, parece que antes de 1970 dava para vender qualquer coisa. Migrações em massa. Com uma população de 330 milhões e ainda em ascensão, os Estados Unidos são o terceiro maior país do mundo. Mas nem sempre foi assim. Depois de ganhar a independência da Grã-Bretanha em 1776, os Estados Unidos tinham terras vazias para se estabelecer. Então eles incentivaram a imigração aberta. Na verdade, a primeira versão da Constituição permitia que estrangeiros se mudassem legalmente para os Estados Unidos com quase nenhum obstáculo. Você podia praticamente atravessar a fronteira, montar um lar para você e deu. Mas, como você provavelmente sabe, essa lei frouxa em relação à imigração não durou para sempre. Em 1882, a Lei de Exclusão Chinesa se tornou a primeira lei a restringir a imigração aberta para os Estados Unidos, fornecendo uma proibição de 10 anos para trabalhadores chineses imigrarem para o país. A próxima grande mudança veio com a Lei de Imigração de 1924. Essa lei estabeleceu cotas que limitaram severamente a imigração de fora dos países do hemisfério ocidental. Então, em 1996, o Congresso aprovou a Lei de Reforma do Imigrante Ilegal e Responsabilidade do Imigrante. Isso resultou na contratação de mais trabalhadores da Patrulha da Fronteira e penalidades mais severas para aqueles que migravam ilegalmente, incluindo multas de até $250 e 6 meses de prisão. Bem diferente daquelas leis de imigração aberta dos séculos anteriores, né? Como resultado das pessoas ainda quererem migrar para os Estados Unidos apesar dessas leis, a imigração ilegal aumentou muito rápido. Em 1995,
2005, havia 5,7 milhões de imigrantes ilegais no país, mas esse número mais que dobrou em 2007, chegando perto de 12 milhões, na época da última estimativa oficial do Departamento do Censo dos Estados Unidos. Em 2022, o número de imigrantes ilegais no país havia caído para pouco menos de 11 milhões, mas embora o Departamento do Censo ainda não tenha divulgado estimativas para os anos seguintes, houve um número recorde de imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos em 2022 e 2023. Então, alguns especialistas acreditam que esse número provavelmente disparou de novo. Então, acho que podemos dizer que essa é uma lei que não saiu como planejado. Casamentos múltiplos. Aquele dia com o qual muita gente sonha. Um cenário lindo, muita comida, estar com os amigos e familiares e, claro, o anel. Isso mesmo, tô falando de uma grande festa para assistir O Senhor dos Anéis. Não, é o dia do seu casamento, mas para alguns, um casamento não é o suficiente. Deixa eu te apresentar o Orson Pratt. Em meados do século XVIII, Pratt se casou não uma nem duas, mas até 10 vezes. Imagina quanto bolo. A prática de casar vários cônjuges ao mesmo tempo é chamada de poligamia. Pratt era um poligamista, a forma mais comum de poligamia, que envolve um homem casado com várias esposas ao mesmo tempo. Pode parecer estranho agora, mas no século XIX isso era muito praticado por alguns mormons. Pratt argumentou que a poligamia era resultado da revelação divina de Deus. Ele acreditava que a prática intrigante era perfeitamente legal, pois era algo protegido pela Constituição dos Estados Unidos como uma liberdade religiosa. Só que tudo mudou em 1882, com a aprovação da Lei Edmunds, que declarou a poligamia um crime. E por quê? Bom, o Comitê de Direitos Humanos argumentou que isso violava a dignidade das mulheres, pois não honrava o tratamento igualitário dentro de um casamento. Como tal, qualquer pessoa que praticasse poligamia nos Estados Unidos era punida com até 5 anos de prisão. Apesar disso, a poligamia não é ilegal em todo o mundo hoje. Na verdade, casamentos poligâmicos ainda são perfeitamente legais em cerca de 58 países hoje em dia, com a maior parte deles sendo países de maioria muçulmana na África e na Ásia. Agora, se você não mora nesses países, aí vai ter que ficar com uma esposa pro resto da vida. Relacionamentos revoltantes. Tá, olha só, eu espero que eu não precise te contar que o casamento entre irmãos, o chamado incesto, é algo tipo muito, mas muito errado. Como irmãos compartilham DNA, casais incestuosos, ou casais significativamente relacionados entre si, são mais propensos a produzir descendentes com sérios defeitos genéticos de nascença e distúrbios genéticos. Mas, surpreendentemente, o tabu contra isso nem sempre foi tão forte quanto hoje. Nascido por volta de 1340 a.C., acredita-se que o famoso faraó egípcio Tutancâmon seja filho de uma união incestuosa. Lamentavelmente, ele decidiu manter a estranheza se casando com a sua meia-irmã. Mais tarde, de 300 a 30 a.C., governantes do reino ptolomaico do Egito, incluindo Cleópatra, se casaram entre irmãos. Casamentos e nascimentos entre parentes impediam o influxo de poderes externos e mantinham o governo familiar. Mas isso se tornou um jogo de poder menos popular com o passar do tempo. Hoje, a maioria dos países proibiu completamente o casamento entre parentes, exceto 22 nações, que incluem Argentina, Brasil, Índia, Japão, Coreia do Sul e muitos outros. Já o casamento entre irmãos é proibido em quase todos os lugares, exceto na Suécia. Sim, aqui meios irmãos podem se casar legalmente, mas essas pessoas ainda compartilham 25% do seu DNA. Porém, até governantes recentes, como a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip do Reino Unido, eram parentes, ambos descendentes da Rainha Vitória, e como primos de primeiro grau compartilhavam cerca de 12,5% de DNA. Tá, então nada de casar irmãos, mas a linha mundial parece ser traçada em primos de primeiro grau. Tem algum jeito de eu desaprender informações? Duelos mortais. A Idade Média foi uma época estranha, mas o aspecto mais bizarro da vida naquela época era o julgamento por combate. Isso envolvia duas partes lutando, ou duelando, em um combate único com o vencedor da luta sendo proclamado como a pessoa certa. Para tornar as coisas ainda mais bizarras, surgiu uma variante incomum de julgamento por combate conhecida como duelo conjugal. Isso envolvia um marido e uma esposa resolvendo as suas diferenças com combate físico. Para compensar a maior força do homem, sua esposa
esposa era armada com uma pedra enrolada em um pano. O marido, enquanto isso, era colocado em um buraco no chão com uma mão amarrada nas costas. Por mais engraçado que pareça, os duelos conjugais não eram brincadeira. Dizem que se a mulher vencesse, o homem era executado, enquanto se o homem vencesse, a mulher era enterrada viva. E eu achando que as batalhas pela custódia hoje em dia que eram cruéis. Felizmente, os duelos conjugais são coisa do passado desde os anos 1200. Não dá pra dizer o mesmo do julgamento por combate. Em 1817, um caso estranho abalou Londres. Abraham Thornton, um homem acusado de um crime hediondo, exigiu um julgamento por combate, apesar de ninguém reivindicar julgamento por combate no Reino Unido desde 1638, ninguém de fato pensou em torná-lo ilegal. Como resultado, Thornton não estava quebrando nenhuma lei ao desafiar o acusador. Infelizmente, o acusador era pequeno e magro, então ele recusou o desafio, o que não é de surpreender. Sem ninguém para se opor a ele, Thornton, que provavelmente era culpado, escapou da punição por um crime ameaçando cometer outro. Felizmente, 2 anos depois, os legisladores britânicos voltaram a si e proibiram o julgamento por combate. Então, qualquer um que queira resolver as coisas com um duelo mortal, me desculpa, mas acho que você tá no século errado. Lei da traição. Agora, se eu te perguntar qual é a coisa mais ilegal do mundo, é provável que ferir fatalmente outra pessoa esteja perto do topo da sua lista. Bom, pelo menos é o que eu espero, mas existem alguns casos no mundo moderno em que homicídio não seria um crime. Nos Estados Unidos, como na maioria dos países, o homicídio é justificável se for cometido em legítima defesa para evitar um crime grave como assalto à mão armada. Mas um estado dos Estados Unidos tinha uma lei que realmente afrouxou os limites sobre homicídio. Em 1856, era legal no Texas que um marido tirasse a vida de outro homem se ele o pegasse ou achasse que o pegou se agarrando com a sua esposa. Só que uma esposa nunca foi legalmente autorizada a tirar a vida de uma mulher que ela pegasse traindo com seu marido. 2 pesos, 2 medidas. Essa lei ridícula até permitia que os maridos eliminassem possíveis adúlteros se ouvissem molas de cama rangendo ou encontrassem suas esposas de pijama em um homem sem sapatos. De alguma forma, essa lei permaneceu por mais de 100 anos, antes de ser finalmente revogada em 1973. Hoje em dia, o Texas, como o resto dos Estados Unidos, criminalizou esses assassinatos por amor. Qualquer um que cometa tal crime pode esperar até 20 anos de prisão e uma possível multa de até $10.000. Então, da próxima vez que você ouvir as molas da cama rangendo de maneira suspeita no quarto, tenta manter a calma. Qual dessas legalidades históricas você achou mais louca? E você sabe de alguma outra prática estranha que costumava ser legal? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.